Oração de Jesus: agora estou indo para perto de ti, eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me destes, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Eu não sei você, mas para mim as aulas de matemática sempre foram um tormento. Todo ano era a mesma coisa, recuperação em matemática. Nossa, para mim era muito problemática as aulas de matemática. Nunca fui um bom aluno em matemática. E ao estudar teologia, me formando pastor, eu, eu fiquei impressionado com a matemática de Deus. Porque aqui nesse mundo, 1 mais 1 é 2. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. A matemática de Deus vai contra a lógica humana. Jesus disse quando criou homem e mulher, os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são mais duas pessoas, mas uma só. Observe a matemática de Deus. Mesmo sendo homem, mesmo sendo mulher, um só. Na matemática de Deus, que é muito interessante, ele também diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Infelizmente as pessoas se dividem em grupos, né? Parece que tem um Senhor mais poderoso do que o outro, né? Daí começam as divisões, parece que tem uma fé superior à outra, daí se dividem, parece que tem um batismo superior ao outro, e daí esse batismo é melhor, o outro não tem validade, e assim por diante. É uma pena quando essas coisas acontecem. Na matemática de Deus, e o apóstolo Paulo escreveu sobre ela, dizendo assim: há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Deus nos chamou para um único corpo. Deus nos concedeu um só espírito. E Deus nos dá uma só esperança. E Deus nos chama para isto, para sermos, apesar de muitos, sermos apenas um. Olha, pela matemática de Deus, Jesus orou: guarda-os para que sejam, olha só o plural, sejam, guarda-os para que sejam um. Assim como tu e eu somos um. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Há poucas horas ele seria preso, crucificado. Lá do alto da cruz ele iria exclamar: tetelestai, está consumado. A obra foi realizada com sucesso. Mas ao mesmo tempo ele sabe que este único corpo, um corpo, iria permanecer aqui em meio a homens maus, malignos. E continuar esta missão, continuar esta tarefa, não seria fácil. Este único corpo estaria sujeito a todo tipo de provação e perseguição, e tudo que este único corpo precisava e precisa é da proteção divina. O grande perigo que corre o corpo de Cristo é justamente se afastar das coisas de Deus. Por isso, Pai Santo, guarda-os pelo poder do teu nome, o nome que me deste. Mantenha-os no conhecimento de si mesmo, que eles não caiam no ateísmo. O grande mal do ateísmo, o grande perigo do ateísmo é tornar Deus um mentiroso. É isso mesmo, é tornar Deus um mentiroso. O apóstolo João escreveu assim: nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem muito mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso. E o ateísmo tem a ousadia de transformar Deus num mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho: Deus deu a vida eterna. E essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus suplica para que o seu corpo permaneça unido, para que todos sejam um. Olha a matemática de Deus. E este corpo agora é convidado a permanecer no testemunho a respeito de Deus sobre o seu Filho. O evangelista Lucas é o único dos evangelistas que narra a descrição quase que completa da subida de Jesus aos céus. E essa subida de Jesus aos céus, ela está relacionada também à descida do Espírito Santo. Os outros evangelistas não o fizeram, não porque a ascensão não tivesse nenhuma importância para eles. Nada disso. É porque ressurreição e ascensão
fazem parte da mesma moeda. Por sua vez, quando Lucas narra o evento, o objetivo de Lucas é balizar o fim do ministério público de Jesus e o início do ministério dos apóstolos, que é o ministério do testemunho. Esse é o nosso ministério, o ministério do testemunho. Observe um detalhe: a testemunha, ela apenas fala, a testemunha apenas proclama. Quem convence é o Espírito Santo. A minha função é ser testemunha. Eu não fui enviado para convencer ninguém. Eu nem tenho poder para convencer ninguém. Eu não sou capaz de convencer alguém. Só o Espírito Santo convence. Só o Espírito Santo é que mantém a pessoa na fé. É nesse sentido que Jesus então suplicou: Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um. Mantenha o conhecimento de si mesmo para que eles não se percam. O apóstolo João, na sua carta, escreveu: se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que traz a morte, deve orar a Deus, e ele dará a vida a essa pessoa. Esse pecado para a morte é a rejeição do testemunho, é a negação da fé, é afastar-se de Deus. Cuidado para não passar a tratar Deus como um mentiroso, porque no final de tudo, você vai ver que Ele é a verdade, e daí será tarde demais. Você conhece alguém que está vivendo esse pecado, o pecado da morte? Ore. A oração de Jesus é para que o Pai não deixe os seus discípulos perderem a coragem. Fisicamente, Jesus não estaria mais com eles, mas Jesus, antes de partir, ora pelos seus discípulos, para que eles se mantenham na unidade do testemunho a respeito de Jesus. Quando uma pessoa passa a duvidar do que está dito na Bíblia, não deseja de maneira nenhuma permanecer na unidade e na união com aquelas pessoas. Por isso que muitas pessoas se afastam da igreja. Se uma testemunha passar a dizer uma coisa e outra testemunha passar a dizer outra coisa, isso apenas irá gerar conflitos, dúvidas e desunião. Unidade é caminhar juntos numa única verdade. Jesus é a verdade. Pai Santo, pelo nome que me deste, guarda-os para que sejam um. Querido irmão, querida irmã em Jesus, nós estamos vivendo um período pós-ascensão. Somos enviados para testemunhar. Se porventura alguém estiver cometendo pecado de morte, recusando-se a crer, ore por essa pessoa. O salmista escreveu que felizes são os que sentem prazer na lei de Deus. Ou seja, felizes são aqueles que encontram descanso em Deus, na obra realizada por Jesus. Obra essa que eu sou testemunha. Obra essa que o único corpo de Cristo é testemunha. Obra essa que é testemunho do próprio Deus. E Deus não é mentiroso. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.